Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Vamos todos nós abrir o nosso coração para Jesus. Vamos todos nós fechar os nossos olhos e buscar a presença de Deus. A presença do Altíssimo, a presença do Poderoso, a presença daquele que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Nós não viemos aqui por causa dos homens, mas nós estamos aqui por causa da presença. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a você colocar agora os seus pensamentos em Deus. O Senhor Jesus, Ele declara que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, somente Ele é a verdade absoluta nesta terra. É por Ele que nós chegamos até Deus, é por Ele que nós chegamos até o Senhor. É por Ele que vem a vida, é por Ele que vem a verdade. Somente nele está a nossa esperança, a nossa confiança. Por isso coloque agora os seus pensamentos em Deus, abra o seu coração, vai rasgando o seu coração, vai falando para o Senhor: eu te amo, Jesus. Vai declarando para o Senhor: Jesus, eu não vivo sem o Senhor. Diga para Ele: a minha riqueza é o Senhor, a minha bênção é o Senhor. Diga para Jesus: o meu tesouro é o Senhor Jesus. Diga para Ele: eu não vim aqui como um religioso, mas eu vim aqui buscar. Eu vim aqui hoje me encher. Eu vim aqui hoje transbordar na presença de Deus, porque a presença do Senhor é o renovo dos seus filhos. A presença do Senhor é o batismo para os seus filhos. Por isso nós o adoramos, nós o louvamos. Por isso nós o buscamos agora, nós o exaltamos. Exalte a presença do Senhor, devote a sua vida à presença do Senhor, entregue o seu coração à presença de Deus, entregue os seus pensamentos à presença de Deus. Diga para Ele: eu não saio deste culto do mesmo jeito. Diga para Ele: eu não saio desta igreja da mesma forma, mas eu quero sair daqui hoje transformado. Eu quero sair daqui hoje transformada pela tua unção, Jesus. Eu quero o teu Espírito, Jesus. Eu quero a tua alegria, Jesus. Eu quero a presença do Senhor, Jesus, agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e começa a visitar estas pessoas, e começa a encher os corações agora, e começa a derramar a tua presença sobre os sedentos, sobre os aflitos, os cansados. Aleluia. Encontrei o meu lugar, meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Sim, Jesus. Vem, Senhor, chame por Ele, chame pela presença do Espírito Santo nesta manhã. Sim, Jesus. Chame por Ele, adore a presença, diga: vem, Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Ti, Pai, cheios da Tua graça, Senhor. Nada é mais importante. Aleluia. Não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo
todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Vem, Jesus, vem, inflama este lugar com a tua presença. Sopra o vento do Espírito, Senhor, neste lugar, Pai. Que pessoas, que vidas, assim como nos dias de Pentecoste, eles sejam alcançados pelo Senhor. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me, envolve-me, envolve-me. Louve a presença de Deus, louve a presença do Senhor Jesus. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, Inflama esse lugar. sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, Inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama, vem, derrama fogo no altar, não se apagará. Inflama a minha alma com tua chama, vem, derrama fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Levante as mãos para Jesus. Levante as suas mãos para Ele. Agora comece a adorá-lo. Comece a exaltá-lo. Comece a bendizê-lo. Comece a se lançar aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Derrame a sua vida, derrame o seu coração à presença do Senhor Jesus. Diga para Ele: eu não vivo sem Ti, Jesus. Diga para Ele: inflama a minha alma, inflama o meu espírito com a Tua presença. Diga para Ele: põe fogo no meu coração, Senhor. Diga para Ele: tira de mim o que é morno, o que não presta, o que não vem de Ti, o que não vem do alto. Diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui rendido aos Teus pés. Eis-me aqui, Senhor, em adoração, em louvor. Eis-me aqui, Senhor Jesus, em prostração a Deus. Diga para Ele: eu não aceito sair daqui do mesmo jeito. Eu não aceito sair daqui sem sentir a Tua presença. Eu não aceito sair daqui sem derramar a minha vida. Senhor, eu quero sentir o Senhor, meu Pai. Eu quero ser como Jó. Jó ouvia falar de Deus, mas depois de tudo que ele passou, ele começou a ver o Senhor. Então os problemas, as lutas não são empecilho. Os problemas, as dificuldades, as dores não são motivos para Deus não se aproximar de nós. O Senhor está querendo se aproximar de você. Hoje nós que estamos em jejum, em consagração, nós entregamos a nossa vida, nós rendemos o nosso coração a Jesus.
nós derramamos o nosso coração a Jesus, nós derramamos as nossas lágrimas ao Senhor, e nós queremos a presença dEle, nós almejamos, este é o nosso alvo, este é o nosso objetivo, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias nós te damos nesta manhã, meu Senhor. Meu Pai, aqui tem pessoas, Senhor, que precisam tanto de Ti. Aqui tem pessoas, Jesus, que precisam tanto do Senhor, meu Pai. Pessoas que não vivem sem a Tua presença. Pessoas que não vivem sem o Teu poder, Jesus. É o Teu poder, Espírito Santo. É a Tua unção, Espírito Santo. Faz a terra subir. Aleluia. Com Tua glória envolve-me. Envolve-me, envolve-me. Vai adorando a Ele, vai exaltando o Senhor Jesus. Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar. Não se apagará. Inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar. Não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Inflama sim, Jesus. Peça para o Senhor nessa manhã, diga para Ele: Senhor, vem inflamar o nosso coração. Senhor, vem acender a chama do Teu Espírito, Pai, pois nós necessitamos tanto de Ti. Ah, Jesus, são tantas as pessoas que têm sofrido, Pai. Elas têm passado por danos dentro da sua casa, na sua vida, até mesmo na sua saúde, Pai. Mas nós sabemos que é porque nós precisamos do Senhor, da Tua presença. Então acende o fogo do Teu Espírito, a presença do Senhor, Pai, para que nós possamos transbordar vida, para que de dentro de nós venha jorrar rios de águas vivas. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Seja adorado neste lugar. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Aleluia, Jesus. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo.
maravilhoso. O Senhor está aqui no nosso meio e nós conseguimos senti-lo não pelas nossas emoções, mas pela fé que nós temos nele. Ouço um barulho diferente. Aleluia. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Receba o batismo do Espírito. Acende a chama em mim. Sim, Jesus. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Acende, acende, acende a tua chama, Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Adore a Ele, adore, exalte-o. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar, e vem nos batizar. Toda a igreja e me batiza com fogo. pede o batismo dele. Reacende a chama em mim. Sim, Senhor. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. O Senhor está aí agora. Você não precisa se arrepiar. Você não precisa movimentar suas emoções. Mas você precisa crer nele. O próprio Jesus, ele declara: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Nós não estamos vendo com os olhos naturais o nosso Senhor, mas a nossa fé faz ele se materializar. Por isso nós o vemos, o sentimos, o recebemos. Por isso que o Senhor, quando ele chega até alguém que está sofrendo, que está doente, ele cura, ele alivia, ele prospera, ele liberta. Por isso permita a aproximação de Jesus agora. Por isso permita a aproximação de Jesus. Permita que ele chegue até você. Permita que ele vá até você agora. Permita que ele se aproxime de você. Vai abrindo o seu coração e vai declarando para ele: eu não quero o Senhor fora, mas eu quero o Senhor dentro. Abra o seu coração e diga para Jesus: o meu culto não tem sentido se o Senhor não estiver dentro deste culto. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é cultuar a presença dEle. O
que nós estamos fazendo agora é cultuar a presença dEle. Nós não estamos aqui por causa dos nossos irmãos apenas. Nós não estamos aqui porque somos um bando de religiosos, um grupo de religiosos. Nós estamos aqui porque somos filhos de Deus. Nós estamos aqui porque servimos a Deus. Nós estamos reunidos aqui porque queremos o fogo do Espírito de Deus. É o fogo da presença dEle. Ah, Jesus, derrama o teu fogo, Jesus. Reacender a brasa. Aleluia. E nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa e me batiza com fogo. Vai recebendo este batismo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Direcione as suas mãos para o lado da sua casa agora. Agora comece a orar pela sua casa. Levante as mãos e comece a orar pelo seu lar, pela sua família. Ore pelos seus entes queridos nesta manhã. Ore agora pelos seus filhos, pelo seu casamento. Ore a Deus para que o Senhor entre dentro da sua casa. Ore a Deus para que o Senhor entre agora lá dentro do quarto, da sala, da cozinha, da garagem. Diga para Ele: o Senhor tem liberdade para entrar lá dentro, Senhor. Quem sabe você tem passado tantas lutas dentro de casa. Quem sabe você tem enfrentado tantos problemas dentro da sua casa, do seu lar. Mas hoje você tem a autoridade de Jesus. Usa o nome de Jesus para remover, para repreender todo o mal que está querendo se infiltrar na sua casa. Usa o nome de Jesus para que o mal seja repreendido. Use agora o nome de Jesus para que a miséria seja repreendida. Use agora a sua fé e se levante contra esta doença. Use agora a sua fé e se levante contra esta depressão. Se levante agora contra este problema econômico que você está vivendo. Se levante agora, você que está passando por guerras no seu casamento. Se levante contra esta situação. Diga para você, diga para Deus, diga para o mal, que você verá as coisas sendo transformadas, que você verá os ambientes sendo modificados. Diga para o Senhor tirar as velhas estruturas. Diga para Ele que você permite que o novo de Deus entre no seu lar. Diga para Deus que você permite que o novo dos céus entre na sua casa. Profetiza que a sua casa é uma casa de paz. Profetiza que a sua casa é uma casa de harmonia. Profetiza que a sua casa é uma casa de prosperidade. Profetiza que você não vai querer ficar fora de casa, mas sim dentro de casa, porque a nossa casa é o nosso refúgio em Deus, porque a nossa casa é o lugar onde nós queremos a presença do Espírito Santo. Espírito Santo vai fazendo uma limpeza. Espírito Santo vai passando a sua vassoura. Espírito Santo vai passando agora o seu azeite ungido. Espírito Santo vai removendo agora as doenças. Espírito Santo faz um milagre na vida destas pessoas. Remova as brigas, Espírito Santo. Remova as perturbações, Espírito Santo. Nós entregamos a nossa casa. Nós entregamos os nossos filhos. Nós entregamos, meu Senhor, os netos. Nós entregamos, meu Senhor, o esposo. Nós entregamos, meu Senhor, a esposa, a nora, o genro. Nós entregamos tudo em Teu
poder em tuas mãos. E se você crê nisso, você pode orar junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga: eu entrego tudo que eu possuo em tuas mãos, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bem forte, meus irmãos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E está tudo em poder de Deus. Amém. Está nas mãos dele, no poder dele, tudo que nós temos, que é nosso, a partir deste momento é do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar em o nome de Jesus. Não sei se os irmãos vão querer o ar condicionado. Aqui para mim está quente, mas não sei como é que está aí embaixo. Mas se os irmãos preferirem, levanta a mão que o obreiro liga para você em o nome de Jesus. Amém? Quem está de jejum hoje, gente, levanta a mão. Glória a Deus, quase toda a igreja. Hoje nós estamos desde as 6 horas da manhã em jejum para nos aproximarmos do Senhor. Nós estávamos agora em Giruá e eu fiz uma oração de joelhos no momento do culto que muito me chamou a atenção. E eu fui prestar atenção depois de orar, que nós oramos e quem fala é o Espírito Santo. Minha esposa tem me ensinado algo importantíssimo. Ela disse assim: ouça quando você fala, escute quando você está falando, porque muitos de nós falamos sem nos ouvir e acabamos falando coisas que machucam os outros. Acabamos falando coisas que não temos a atenção e também não compreendemos quando é Deus que está falando, através de nós. Então, eu me escutei no momento da oração, e eu ouvindo a minha oração e me edificando também. Isso é muito poderoso quando você consegue ter a percepção da sua própria voz. E aí eu ouvindo a minha oração, e chegou numa parte da oração que eu falei, palavras que eu disse agora aqui: não são as minhas emoções que vão garantir que o Senhor está aqui comigo. Eu posso não me arrepiar, eu posso não chorar, eu posso não sentir calafrios, mas eu sei que Ele está ali. E isso é um preparo para os nossos dias maus, porque livro de Salmos capítulo 51 vai falar que na nossa angústia o Senhor estaria conosco. Uma pessoa angustiada não se arrepia, só chora. Uma pessoa angustiada não dorme, não come. E como nós vamos ter certeza que o Senhor está conosco na angústia? Quando removemos a nossa imaginação e colocamos a fé em ação. Então nós somos seres espirituais, seres de Deus, filhos de Deus, e temos que ter esta percepção: Deus está comigo, independentemente da situação a qual eu esteja passando. Deus está comigo, independentemente se todas as portas estão se abrindo ou se todas estão fechando. Ele está ali. Então não é aquilo que eu movo da carne, mas é aquilo que se movimenta no Espírito. No Espírito, Deus, Ele é movimentação. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Atos que pelo Espírito Santo é que nós nos movemos. Então é pelo Espírito, se move no Espírito. E isso é muito importante para nós que queremos subir aos céus. Por quê? Porque eu vejo hoje muita gente buscando a Deus pela emoção. Pessoas que batem de portas em portas buscando algo para o seu ego, vamos dizer assim, para sentirem. E são pessoas fracas, debilitadas, pessoas que não conseguem exercitar a fé, pessoas que não conseguem ir para frente. Então, Deus não tem problema, quem tem problemas somos nós. Não há problemas em Deus, há problemas em nós. Então o problema não está em Deus, o problema não está nas coisas de Deus,
O problema está em nós. Quando nós colocarmos a nossa fé em ação, então nós vamos sentir o Senhor independentemente do ambiente o qual nós vivemos. Diga glória a Deus. Então hoje o Senhor está no nosso meio. Amém? Pega a Bíblia, abra ela, nós vamos falar hoje sobre Jó. Jó capítulo 5, versículo 17. Para a glória de Deus, eu ia pregar hoje sobre o adversário de Deus, mas esta mensagem saltou ontem na nossa leitura bíblica, ontem à noite, e o Senhor falou muito comigo, e eu acredito que vai falar muito com você também, em nome de Jesus. Eu quero te dar uma dica, não sei se você faz os seus devocionais, mas eu faço devocionais, e eu comprei uma agenda, e aqui eu vou fazendo os meus devocionais e vou anotando. Cada dia eu anoto no canto ali a data, pego uma parte da Bíblia, oro ao Senhor e peço: Senhor, me dê uma palavra. E aí eu sento naquela palavra, por mais difícil que ela seja, e eu começo a estudá-la. E vou lendo, e vou lendo, e vou lendo, e vou lendo. E depois que eu estudo toda ela, eu peço para o Senhor: agora me dá a interpretação do Espírito Santo. E aí surge a interpretação, a inspiração. Então é muito bom que você escreva, porque se você não escrever, você não guarda na cabeça, você precisa escrever, tá bom? Você precisa ler e escrever, porque aí a Bíblia vai começar a ser gravada no seu coração. Então quando você for orar, você vai citar versículos bíblicos, e esta é uma oração espiritual, como está escrito no livro de, não lembro agora se é Efésios ou Filemão, não lembro, mas há uma recomendação que nós devemos de orar e cantar no Espírito. Então como que eu oro no Espírito citando a Bíblia? Só que para mim poder citar a Bíblia, eu preciso ler ela e escrever ela. Então eu leio e escrevo ela. Leio e escrevo. Você sabe que nós estamos na era onde tudo é quadrado. Tudo é quadrado. Nós estamos chegando nessa era onde a arquitetura vai ficar toda quadrada. As casas serão quadradas, os prédios serão quadrados, tudo vai ter o mesmo padrão, igual os shoppings. Algumas igrejas hoje já são igual aos shoppings. A pessoa não tem muito o que fazer, mas ela precisa consumir. Então, se nós viciarmos a nossa mente em consumismo, a gente vai ficando cada vez mais burro. Então é muito fácil nós pegarmos um celular e consumirmos ali uma leitura pronta. Você consegue entender isso? Não, você pega um celular, pesquisa e consome algo que sai pronto para você, você não precisa fazer muita coisa. E isso vai acabar viciando o seu cérebro. É como onde nós estávamos, o rapaz estava me explicando que o cérebro é igual um HD de um computador. É a mesma coisa. Quando o HD ele está cheio, ele pode se corromper e não funcionar mais. E o cérebro, ele não vai se corromper ou explodir, mas ele vai acabar esquecendo aquilo que você olhou há 30 segundos atrás. Ele acaba esquecendo de tanto que a gente enche ele. Então por isso que é necessário que você leia a Bíblia e escreva. Teve um sonho, escreve o sonho. Acorde naquela hora, pegue uma folha e comece a escrever todo o sonho. Tudo você precisa escrever. Tudo. Ler e escrever. Ler e escrever. Ler e escrever. Porque assim você vai ficando cada vez mais sábio. Então é uma dica para você. Vai ali, R$5 um caderninho desses daqui. Uma caneta é R$1,50. Você pega R$10, você compra uma caneta e compra um caderno
e a Bíblia, e você lê ela e vai estudando ela e vai escrevendo tudo que Deus tem para falar. Diga glória a Deus. Jó, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler até o versículo 21. Só fecha os seus olhos. Senhor, fala, inspira, nos abençoa através desta mensagem. Que seja o Senhor e não nós, que seja a tua palavra e não a palavra do homem, que seja a tua voz e não a voz do homem a ressoar, Senhor, nos ouvidos e no coração destas pessoas, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha o que diz assim, versículo 17 até o versículo 21. Bem-aventurado, na minha Bíblia, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Diga glória a Deus. Ele é um dos 3 amigos de Jó, e é um destes 3 amigos de Jó que está falando isto para Jó. Primeiro, quem é Jó? Ou quem foi Jó? No capítulo 1 de Jó, a Bíblia vai falar que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este era Jó, homem íntegro, homem reto, homem que se desviava do mal. E um pouco mais para frente, há uma reunião nos céus, nos lugares celestiais, aonde estão os anjos junto com Deus, e Deus está conversando com seus filhos, e no meio ali está o diabo. Eu só queria falar, nessa época o diabo ainda tinha permissão de subir até a reunião dos anjos. Depois que Jesus ele morre e ressuscita, o diabo não sobe mais nas reuniões de Deus. O diabo não pode mais entrar. O diabo não tem mais espaço, porque Cristo o venceu. Diga glória a Deus. Morreu na cruz e venceu o diabo e tomou toda a autoridade do diabo. E venceu a morte. Então hoje o diabo não participa mais das reuniões de Deus. Mas nesta época de Jó, e para quem ainda não sabe, o livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia. Muitos acreditam que o livro de Gênesis, por ser o primeiro, é o mais velho, mas não, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E alguns também têm mas quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés foi quem escreveu Gênesis. É muito doido, vamos usar essa palavra, porque o Espírito Santo vai inspirando, o Espírito Santo vai falando com ele, e ele vem escrevendo sobre o princípio da criação. Mas o livro mais velho é o livro de Jó, e a Bíblia fala que Jó era um homem que morava numa terra que se chamava Uz, e ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e que se desviava do mal. O que eu e você devemos de fazer. E quando nós começamos a crer em Jesus, nós vamos começar a ficar temente a Deus, nós vamos começar a ficar íntegros a Deus, nós vamos começar a ficar retos, e nós vamos começar a nos desviar. Por quê? Porque há uma promessa no livro de Ezequiel, que o Senhor ele fala: eu vou colocar sobre vocês o meu espírito para que vocês andem na minha presença. Jesus vai declarar que ele vai, mas não nos deixa só, porque ele enviaria para nós o Espírito Santo. Então ali foi cumprido. Hoje nós conseguimos andar na presença de Deus porque temos o Espírito Santo. Jó era homem íntegro, reto,
honesto, que se desviava do mal. Mas mesmo assim Jó foi provado. O diabo está na reunião junto com os anjos e Deus faz uma pergunta para ele no versículo... Qual versículo? No versículo 8 diz assim, do primeiro livro, versículo 7 do capítulo 1 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó te serve por acaso? De balde Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, que é uma árvore que tem espinhos, e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor está numa reunião com os anjos, o diabo está lá, o Senhor olha para ele e pergunta: de onde você vem? Ele diz: eu estou rodeando a terra, eu estou em volta da terra rodeando ela. Só para nós poder entender e chegar até onde ele fala. Aí o Senhor diz assim: viu meu servo Jó? Conhece meu servo Jó? Aí o diabo diz: sim, conheço. A fama dele é grande. Deus ainda descreve: olha, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, ele anda comigo. Aí o diabo rebate o Senhor falando: claro que ele é tudo isso, porque o Senhor o abençoa. Ele é um homem abençoado porque o Senhor cercou ele com uma cerca de espinhos, o qual eu não posso entrar lá dentro. Mas eu jogo com o Senhor que se o Senhor não der mais nada para ele, ele vai blasfemar contra ti. E o diabo é desaforado, ele fala assim: ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. Aí o Senhor não precisa provar para Jó, não precisa provar para ele, nem para o diabo. Ele diz assim: olha, meu irmão, se você quiser tocar, então toca, porque eu conheço Jó. Aqui há uma outra revelação. Deus sabe quem pode ser provado e quem não pode ser provado, porque Jó poderia ser provado. Jó era o único naquela região que poderia ser provado, e não era uma provação, qualquer provação, era uma provação de fé. Ele não vai perder só riquezas, ele perde filhos, ele perde saúde. Então o que está sendo provado ali é a fé de Jó, porque o diabo vai falar para Deus: Jó vai blasfemar. Eu não sei se você já foi provado e já blasfemou contra Deus. Você consegue compreender isso ou não? Uma porta que se fechou, dobrou os joelhos, olhou para a parede e falou: ei, Senhor, o Senhor não vê isso? É um dinheiro que não saiu, é uma briga dentro de casa. Deus sabe quem Ele pode provar. Deus sabe quando estamos prontos para ser provado. Então às vezes não é provação, é só problema. Às vezes você está aqui falando, pensando que é uma provação que você está passando, mas é só um problema. Porque se fosse uma provação e você estivesse pronto para ser provado, você não blasfemaria na face de Deus. Eu não blasfemaria na face do Senhor. Então são problemas que é diferente de provação. Jó é provado. Então, em meio ao sofrimento de Jó, em meio à dor de Jó, se levanta 3 amigos, e um destes amigos é Elifaz. Elifaz se levanta para consolar Jó. Elifaz se levanta para consolar, e Elifaz começa falando o que para Jó? Bem-aventurado é o homem que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Ele está falando para Jó: Jó, eu acho que você está em pecado. Porque se o Senhor está te corrigindo,
Se o Senhor está te disciplinando, ele acreditava nisso. Acreditava que Jó estava em pecado. Acreditava que Jó estava passando por um processo de inveja. Alguém estava invejando Jó, porque Jó começou a perder tudo. E esta é a visão limitada de Elifaz. É a minha visão, é a sua visão, o que não é o caso de Jó. Jó não estava em pecado. Jó é homem íntegro, reto, honesto, temente, e ele se desvia do mal. E o próprio Deus fala isso para Satanás. Jó não tem pecado. Ele não está no pecado, ele não está cometendo pecado. Esse não tem pecado não significa que ele não é pecador, mas é que ele não pratica o pecado. Ele não está sofrendo por causa de um pecado acometido sobre ele. Mas Elifaz acredita, igual eu e você, quando vemos alguém sofrer ou perder tudo que tem, o que nós falamos? Só pode que está em pecado. A gente tem essa visão, essa teologia de que se alguém está perdendo tudo, é porque pecou. E Elifaz tem essa visão. Então ele acredita que Jó estava sendo corrigido por Deus por causa de um pecado, ou porque estava sofrendo uma inveja. O que não era uma verdade sobre a vida de Jó. Porque Jó era o quê? Reto, honesto, temente e se desviava do mal. Presta bastante atenção, porque daqui a um pouco isso aqui vai impactar você e vai descrever, quem sabe, o que você está passando. Vai descrever o que você está enfrentando. Porque há muitas pessoas na igreja que estão passando por provações, que estão sofrendo, e elas se questionam: mas por quê? Se eu devolvo o meu dízimo honestamente, eu me batizei honestamente, eu não pratico nada de errado, eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esse problema? Não era o caso de Jó. Jó estava certo com Deus, Jó estava andando com Deus. Ele fala: você, Jó, está sendo corrigido por Deus porque você está em pecado. Só que Jó não estava em pecado. Mas eu queria enfatizar aqui sobre o que este homem ele falou, e tirar as verdades dele e aplicar na nossa vida. Mesmo que você não esteja errado com Deus, mesmo que você não esteja fazendo nada que comprometa a sua vida espiritual com Deus, eu e você podemos ser disciplinados por Deus. Eu e você podemos estar passando por um processo de sofrimento, porque o Senhor está nos corrigindo em algo. Qual é a nossa reação quando o Senhor começa a nos disciplinar? Quando o Senhor começa a nos corrigir, qual é a primeira reação que a gente tem? Desprezo da correção de Deus. A gente começa a desprezar o modo como Ele trabalha na nossa vida. Ele olha para Jó e fala: Jó, não despreze o corretivo de Deus. Jó, suporte firme. Ainda que você não entenda o porquê você está sendo disciplinado, continue confiando em Deus. Ainda que você não entenda o porquê você está sofrendo, continue confiando. Mas eu só queria deixar aqui algo bem claro: algumas pessoas estão sofrendo por causa de pecados, tá? Então não é o caso de todos. Algumas estão desobedecendo, e a reação da desobediência é o sofrimento, tá? A reação do pecado é a morte em todas as áreas da sua vida. Então, aqui nós estamos falando para pessoas que hoje estão sofrendo e que não entendem o porquê estão sofrendo. Você, quem sabe que está aqui, não entende por que a porta se fechou. Você estava andando tudo do jeito que você planejou. Você estava dando certo tudo, porque Jó estava indo tudo bem. De repente, começou a dar errado.
As coisas foram acontecendo em questão de dias. Jó, que era um homem milionário, rico, próspero, já não tem mais nada. E assim acontece na vida de muita gente. Em questão de semanas, em questão de meses, eles perdem tudo que têm. Eles passam por situações difíceis. E eles se questionam, mas espera aí, se eu sou um fiel, se eu sou um honesto, se eu sou um temente, se eu sou um obediente, se eu estou fazendo tudo certo, este é o questionamento de muitas pessoas na presença de Deus. Tem muita gente que se pergunta por que Deus permitiu. Aí ele diz, porque Deus disciplina os filhos que Ele ama. Deus corrige os filhos que Ele ama. Então não despreze a correção de Deus. Não despreze a correção do Pai. Você consegue entender isso ou não? Por que Deus está me disciplinando? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha que está com 11 anos, o ano que vem vai fazer 12. E daqui mais alguns anos ela vai ter que ir trabalhar. Não tem o que é o natural. Quando ela sair de casa para ir trabalhar, ela vai se deparar com pessoas más na rua. Quem sabe lá no trabalho dela ela vai ser repreendida. Ela vai vir até mim e ela vai falar assim: pai, eu fui repreendida no trabalho, eu sofri no trabalho, gente zombaram de mim, eu não posso permitir que ela, filha, não trabalhe mais, fique em casa. Mesmo que ela está sendo corrigida no trabalho, ela tem que voltar para lá. Porque só assim ela vai se transformar num ser humano melhor. Porque é a correção, é a disciplina que nos transforma. Deus, quando permite que você passe pelo sofrimento, Ele não está tirando de você, mas Ele está pondo em você uma responsabilidade maior, uma oportunidade maior. Ele está fazendo coisas maiores por você, mas primeiro Ele precisa que você seja um ser humano melhor. Você tem que ser um ser humano melhor. Então o sofrimento nos faz ser melhor. E quando nós estamos sofrendo, passando por uma disciplina de Deus, uma correção de Deus, nós não podemos desprezar. O que é o desprezo? É questionar a Deus, é reclamar com Deus, é desprezar daquilo que o Senhor está permitindo em nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está, um exemplo de mim, o pastor Cláudio, ele está aqui, ele lembra disso. Quando eu estava fazendo a minha carteira de motorista, ele pegou o meu carro e ele levou uma multa no meu carro, tá? E aí eu fiz a minha prova teórica e quando chegou na hora de eu ir para a rua, cancelou, cortou por 6 meses, tá? Quando eu saí lá de dentro do Detran, eu saí esmurrando, brigando com Deus. Nós tínhamos um altar de madeirite alto na igreja. Eu lembro que eu cheguei naquele altar, dobrei os joelhos e briguei. Peraí, Senhor, eu sou um dizimista, eu sou um batizado, eu me converti, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu estou todo dia aqui, eu oro na madrugada, eu fui colocando um monte de coisa diante de Deus. Por que o Senhor permitiu isso? O Senhor sabe que eu preciso carregar as minhas filhas dentro do carro. É com chuva, é com sol, nós pegávamos ônibus, às vezes Ele levava nós de carona. Mas eu vou falar algo para você. Lá no fundo, quando eu entrava dentro do meu carro, minha perna tremia em colocar o pé na embreagem, ou no acelerador, ou no freio. Porque você quer saber o que acontecia? Eu tinha medo de dirigir. Eu tinha medo da direção. Eu tinha medo de errar a marcha. 6 meses depois, quando eu fui de novo fazer a prova teórica, a prática na rua,
o instrutor, o professor falou, entra no carro. Eu lembro que eu entrei sem tremer, sem suar, sem ficar nervoso, sem nada. Por quê? Aqueles 6 meses foram de disciplina, de correção. E 6 meses depois eu estava pronto. Então, aparentemente, parecia que eu tinha perdido, mas na verdade eu tinha ganhado com a correção de Deus. Com a disciplina do Senhor. Mas eu errei quando briguei com o Senhor. Eu errei quando eu desprezei. Me faltou em Deus confiança. Me faltou em Deus esperança. Me faltou em Deus o estribo nele, me apoiar nele e entender que Deus não permite nada de mal na nossa vida sem um propósito. Ele não vai permitir que uma porta se feche por acaso. Ele não vai permitir que alguém se afaste por acaso. Não. Ele tem um propósito de nos melhorar. E era isto que ele estava falando para Jó. Jó, você está passando por essa dificuldade, mas não despreze como Deus está trabalhando na sua vida. Aguenta firme na confiança em Deus. Confie em Deus. Deus está formando aqui, meus irmãos, um homem melhor do que aquele que era antes. Porque lá no capítulo 42, Jó vai falar o quê? Eu ouvia falar de Deus, mas agora, em meio ao meu sofrimento, em meio à minha miséria, em meio à perda dos meus filhos, eu estou vendo o Senhor. Eu estou enxergando o Senhor, eu estou vendo Ele. Jó viu Deus quando perdeu suas orelhas, Jó viu Deus quando perdeu suas unhas, Jó viu Deus quando morreu seus filhos, Jó viu Deus quando caiu fogo do céu, Jó viu Deus quando veio tempestade, Jó viu Deus na provação, na disciplina. Jó virou um homem melhor, por isso ele ganhou 2 vezes mais. Diga glória a Deus. Então você que está passando por disciplina, não despreze a disciplina do Senhor, porque bem-aventurado é o homem o qual Deus está corrigindo. É correção, e correção é para melhorar, não para piorar. Correção é para endireitar, não para continuar torto, errado. Então, meus irmãos, ele aconselha a Jó como ele deve de lidar com o sofrimento que ele está passando, não desprezando a forma de Deus corrigir. Ele fala, confia no Senhor. Confia nele. Eu sei que é difícil. Nós nos empenhamos por aquilo dali. Nós nos dedicamos por aquilo dali. De repente dá errado. Só que nós não sabemos o dia de amanhã. Deus não quer perder você. Então, se for necessário, dar permissão de Deus você passar por um período de dor e sofrimento, que seja necessário. Se for preciso que todas as portas se fechem para que a gente venha melhorar, então que todas as portas se fechem. Se for preciso, alianças que nós fizemos, conexões que nós fizemos, elas se romperem, se quebrarem, então que aconteça isso. Mas que a gente não piore como filhos de Deus, como servos de Deus, que a gente melhore. Que nós melhoramos. Janeiro, fevereiro e março. Esta igreja passou por 3 meses de crise financeira braba, difícil. Difícil, irmão, difícil. Nós passamos 3 meses muito difíceis aqui. No primeiro mês eu suportei, no segundo mês eu suportei, mas no terceiro mês eu não aguentei. Aí eu lembro que eu saí da minha casa, eu vim para frente desse altar e vim discutir. Eu vim brigar com Deus, já vim pronto. Eu ia apanhar dele, mas eu já vim pronto para apanhar. Não ia conseguir bater nele, mas eu sou valente, então eu queria brigar com Deus. E aí eu vim aqui e comecei. Me explica.
Por que está acontecendo isso? Não é uma semana, Senhor, não são 2 semanas. Já se vão aí quase 60 dias, 90 dias, perdão, de dificuldade, de problemas. Eu estou cavando um buraco e tirando a terra desse buraco para tapar outro. Aí o Senhor desceu, diga glória a Deus. Aí o Senhor olhou para mim e falou: eu estou tirando do seu coração o fermento do fariseu. Eu estou arrancando do seu coração o fermento do fariseu. Qual era o fermento do fariseu? A avareza. Eu não sei como eu vou ser daqui 5 anos, mas o meu Deus sabe como eu vou ser. Então Ele sabe como trabalhar comigo, Ele sabe como trabalhar com você. Se durante 3 meses, se durante 1 ano, se durante 10 anos as coisas apertarem, você passar pelo sofrimento, continue confiando em Deus e sabendo que Deus não permite o nosso sofrimento por acaso. Ele não permite, Ele sabe. Ele sabe como Ele trabalha conosco. Então o conselho de Ele faz é: confie em Deus no seu sofrimento. Confie no Senhor, porque a confiança em Deus vai transformar o seu coração. A confiança em Deus vai mudar o teu caráter. Você vai ser mais reto, você vai ser mais íntegro, você vai ser mais honesto e você vai se desviar do mal. Deus vai preparar você para algo maior. Mas é necessário passar por certas provações. Jó teve que passar. A segunda lição aqui de Elifaz é que ele diz no versículo 18 até o versículo 21, ele fala assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Diga glória a Deus. Ele está manifestando o amor de Deus na vida de Jó. Isso é muito importante. O Vinícius tem a filha dele. Você ama ela? Então não priva ela das aflições do mundo. Porque Cristo vai declarar: no mundo tereis aflições. Aí ele lança o amor: mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós estamos transferindo aqui, não para nós, mas nós estamos transferindo toda a nossa confiança em Jesus. E aí em Jesus nós também venceremos. Ele fez a ferida, mas ele é poderoso para atar a ferida. Com as mãos ele fere, mas com as mãos ele cura. Em outras palavras, ele é poderoso para permitir o sofrimento, mas ele também é poderoso para parar o sofrimento. E ele vai citando: porque ele faz a ferida, ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos cura. Aí ele diz no versículo 19: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Diga glória a Deus. Ele vai citando mais: na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Glória a Deus. Ou seja, o sofrimento não vai matar. O sofrimento não é morte. Porque o Senhor fala para Satanás: toca em tudo que tem, mas não toca onde? Na vida. Ele passa por um monte de situação, mas não morre. Não morre, não morre, não morre. Quando nós confiamos, e a Bíblia vai falar: Jó não pecou. Jó continuou confiando no Senhor. Porque em um determinado
situação da vida de Jó, a mulher dele chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e tira a sua vida, porque já não tem mais o que fazer com você. Ele fala o que para ela? Você é louca? O meu Redentor vai se levantar porque ele vive. Confiança em Deus. É isso que nós temos que falar para os secretários do diabo, para os filhos do diabo. As pessoas estão na imaginação delas e no pensamento delas limitado, querendo achar em nós algum erro. Vocês estão sofrendo porque vocês fizeram isso, vocês estão sofrendo porque vocês fizeram aquele outro. É claro que ninguém aqui é criança. Você sabe, se você está passando por alguma dificuldade que você mesmo provocou, então você sabe que você tem que escolher isso aí. Mas agora, quando você não fez nada de errado, você está certinho, e chega esses questionamentos: por que Deus está fazendo isso? Arranque esse questionamento e começa a falar: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu creio no Senhor e Ele tem o melhor para mim. Eu aceito. Deus está permitindo isso porque eu preciso mudar em alguma área. Quem sabe Ele quer que eu seja mais amoroso, quem sabe Ele quer que eu seja mais fiel, quem sabe Ele quer que eu seja mais devotado a Ele. Alguma coisa Deus está querendo. Quem sabe Deus está mudando o meu caráter porque Ele vai me colocar dentro de uma faculdade, numa empresa melhor, num setor melhor. Quem sabe Deus está mudando o meu caráter porque Ele vai aproximar pessoas que estão em outro nível e eu preciso estar também junto com eles. Deus está preparando tudo. Deus está fazendo tudo, só que nós precisamos muitas das vezes passar pelo sofrimento. Eu contei aqui na igreja, vou contar de novo, do rapaz que quando eu trabalhava lá, lixando com aquela maquita, lixava os ferros, tirava tudo, e as dores nas mãos. Aí ele olhou para mim e falou: daqui uns dias você acostuma. E passou o tempo e a dor estava ali. Daí depois ele olhou para mim e falou: você acostuma com a dor. Você vai acostumar com a dor. Só que não é o caso do nosso Deus, porque Ele faz a ferida, mas Ele ata ela. Diga glória a Deus. Ele tem mãos que abrem ferida, mas Ele cura ela. O estado de sofrimento, irmãos, não é por muito tempo, é por um tempo necessário. Sermos provados não vai ser a vida inteira, vai ser um tempo necessário. Quando Deus quiser e quando Ele querer que a gente suba de nível, vamos aceitar. O Senhor precisa me pressionar um pouquinho mais, Senhor? Então me pressiona, mas me melhora. Faz eu ser melhor, não pior. Porque nem eu e você nos conhecemos. O diabo, ele conhece os homens, mas não consegue conhecer os homens de Deus. Porque ele achou que conhecia Jó. Porque o diabo é acostumado a colocar problemas, dificuldade na vida das pessoas e as pessoas murmurarem de Deus. Só que quando ele chegou diante de Jó, Jó não fez isso. Então vê como Deus está tentando nos preparar. Ele está tentando nos preparar para nós poder vencermos o nosso inimigo, que é o diabo. O diabo pensa que conhece um homem de Deus, mas ele não conhece. Quem conhece o homem de Deus é Deus, que fala dele no céu. Isso aqui é muito forte. Deus estava no céu falando de Jó. Os discípulos estão voltando da grande comissão felizes. Imagina aquele monte de discípulos. Eles vão de 2 em 2, depois eles se encontram. A comissão dos 70 são 70 homens, pulando um perto do outro e falando: o diabo saiu no nome de Jesus, o paralítico levantou no nome de Jesus, o cego, eu falei, cego enxerga em nome de Jesus. O cego começou a ver. Imagina essa alegria. Aí Jesus chega para ele e fala: meus filhos, não se alegrem por isto, porque eu vi o diabo caindo do céu. Fiquem felizes, porque vocês são assunto no céu. Diga glória a Deus. Não era por causa dos milagres, era o nome deles que estava rolando no céu.
Deus conhece os homens de Deus, o diabo não pode conhecer os homens de Deus. Deus forja homens, Deus forja mulheres, Deus prepara pessoas para vencerem o diabo. Para vencerem o diabo. E o nosso preparo, a nossa escola é o deserto. Diga glória a Deus, porque foi assim que o Senhor Jesus venceu o diabo no deserto. Foi no deserto. Então a sua resposta para você que está aqui hoje, o seu consolo é este: não despreze o momento que você está passando. Seja ele difícil, seja um momento de sofrimento, não despreze. É claro que eu vou tornar de novo a falar, se você está pecando, então pare de pecar, senão você não vai conseguir vencer esse sofrimento. Volte à obediência. Mas se você está certinho e você está aqui hoje se questionando por quê, não despreze. Deus está te corrigindo. Amanhã você será uma pessoa melhor. Diga glória a Deus. E depois de amanhã você será outra pessoa melhor. E assim Deus vai preparando homens e mulheres de Deus que tenham o caráter dele, que tenham fidelidade com ele. Você quer ver como é que é o fiel? Ô Johnny, vem cá, por favor. Eu vou mostrar para você o que é fidelidade. Olha só. Eu sou fiel ao Johnny, tá? Caminha para lá, Johnny. Volta. Fidelidade. Eu imito os passos dele. Isto é fidelidade. Obrigado. As pessoas confundem fidelidade somente com dinheiro. Eu sou fiel a Deus trazendo dízimos, eu sou fiel a Deus. Não, meu irmão, isso aí não quer dizer. Fidelidade a Deus é imitar o filho dele. Ser fiel a Deus é andar como Jesus andou na terra. É andar como Jesus andou. Um missionário na África, nós vamos terminar aqui para me explicar isso. Ele foi enviado para a África para cuidar de aldeias de lá, que tem lá. Aí ele falou assim: eu vou pregar em todas as aldeias, mas na aldeia onde eu moro eu não vou pregar. Eu vou viver igual Jesus. Então ele ficou lá anos lá. Até um dia que ele foi mordido por uma víbora, por uma serpente, começou a passar muito mal, foi debilitando. A igreja teve que tirar ele de lá e mandar para outra cidade. Aí enviaram outro missionário para pregar lá. Esse missionário chega lá, a primeira coisa que ele fala, ele diz: vou pregar na minha aldeia. Ele foi morar na mesma casa do que o outro missionário. Diz: vou pregar na minha aldeia. Vou dar um exemplo que eu não lembro o nome do missionário que morava antes dele, João. Aí ele chega lá e abre a Bíblia dele, reúne o povo da aldeia e fala assim: eu vou pregar hoje sobre a vida de Jesus, como Jesus andava na terra. Aí ele começou: Jesus era homem íntegro, Jesus era homem que amava. Aí começou a citar a vida de Jesus. Aí o líder da aldeia levanta e diz assim: ô pastor, nós conhecemos este homem aí, nós sabemos quem é ele, só que o senhor está falando o nome dele errado. O nome dele não é Jesus. Esse homem andou aqui conosco durante anos aqui no nosso meio. Ele vivia desta forma, o nome dele é João. Você consegue entender isso ou não? O missionário representou fielmente Jesus dentro daquela aldeia, sem falar uma palavra de Jesus. Que quando alguém foi pregar de Jesus, eles trouxeram a semelhança. Esse homem aí não é, o nome dele é errado. O nome dele é João, não é Jesus. Isto é ser fiel. Deus pode provar você hoje. Deus pode colocar você na prova. Você despreza ou aceita a disciplina? Você confia ou não confia nele? Porque Cristo foi provado, mas foi vencedor.
os mesmos sofrimentos nós também vamos ter. Coloque uma coisa no seu coração a partir de hoje: não despreze a disciplina do Senhor. Deus está nos corrigindo por esses dias. Diga glória a Deus. Deus vai nos corrigir para nos fazer pessoas melhores. Começou a fechar a porta, começou a pessoas desaparecer, começou a acontecer. Senhor, o que é? O que eu preciso mudar? O que está faltando? Está faltando alguma coisa aqui, Senhor. O que é? É a minha oração depois de 3 meses gemendo. Cheguei, Senhor, o que é? Tira do seu coração a avareza, tira do seu coração o fermento dos fariseus. Diga glória a Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os olhos, quero orar por você agora, em nome de Jesus. É uma disciplina de Deus, é uma correção de Deus para nós. Ah, Jesus, Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos ama em meio ao sofrimento. É um cuidado dEle conosco. É um cuidado dEle com os seus filhos. Jesus, se preciso quebrar todo o vaso e refazê-lo de novo, faça da forma que o Senhor lhe agrada, deseja. Nós estamos aqui como filhos obedientes a Deus. Nós estamos aqui como filhos que confiam no Senhor. Saia daqui hoje confiando em Deus. Deus tem o melhor para nós. Saia daqui hoje confiando no Senhor. Ele não permitiu esta situação em vão. É porque Ele quer algo de mim, é porque Ele quer algo de você, é porque Ele está nos preparando para algo maior, é porque Ele vai forjar a nossa vida, o nosso caráter. Ele vai forjar para que o nosso inimigo não venha descobrir quem é, quem somos. Ah, o diabo não pode. O diabo não pode, porque ele não pôde contra a vida de Jó. Jó se manteve fiel ao Senhor. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Maravilhoso é o nosso Deus. Ah, Jesus, nós te adoramos. Nós adoramos o Senhor e não desprezamos o seu corretivo. Não desprezamos a forma como o Senhor trabalha em nossa vida. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Declare isso. Não se frustrarão,
não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Jesus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Levante as mãos, comece a confiar em Deus a partir deste momento agora. Confie nele. Deus está no controle, está no controle dele. Tudo está no controle dele. Ele não pode falhar. O caráter dele, em algumas vezes é comunicável, mas em outras vezes é incomunicável. Tem certas coisas que Deus nos explica, mas tem outras que Ele não explica, porque esse é o caráter dele. No momento em que estamos sendo provados e passando pelo sofrimento, nós não entendemos, mas depois nós vemos que foi necessário. Nós conseguimos compreender que foi necessário. Queremos continuar na obediência contigo, Jesus. Queremos continuar fiéis contigo, Jesus. Assim como a letra deste louvor, não importa. Não importa, o que importa é que o Senhor está na tempestade, vindo, caminhando. As suas mãos ferem, mas as suas mãos curam. O Senhor nos livra das angústias, da guerra. O Senhor nos livra do assombro. O Senhor nos livra e o Senhor é o nosso abrigo. Por isso entregamos tudo nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Bem forte, glória a Deus. Jesus sabe o que faz na nossa vida. Ele sabe. E a gente não sabe. Porque isso é nosso, tá, irmãos? A gente vai ter que mudar muito, mas os anos com Cristo nos mudam. Os anos com Cristo nos mudam. Então, aguenta firme, você que está sofrendo, passando por alguma situação difícil, confie em Deus. Daqui um pouco você vai sair desta tempestade. Daqui um pouquinho. A hora que você estiver prontinho, vai embora. Sai dali. E esteja pronto para enfrentar outro problema. Diga glória a Deus. Porque a paz de Deus
Esse tempo nós pregamos aqui não é só um período de paz fora, é a paz interna dentro de nós. O mundo pode estar desmoronando, a gente continua confiando no Senhor Jesus. Glória a Deus. Senta. Em nome de Jesus, vou terminar a reunião. Hoje nós, no final, vamos entregar o nosso jejum. Hoje é o nosso último domingo do mês, mas também nós entregamos este mês para o Senhor e vamos começar outro mês aí abençoados, tá? Domingo que vem é domingo de alinhamento, é mês de alinhamento, então nós vamos nos alinhar, voltar ao propósito, porque nós acreditamos que mesmo andando com Cristo, chega em algum momento que a gente se perde, a gente sai do propósito, a gente acaba saindo da vontade de Deus. Então é necessário que a gente volte para o alinhamento. Não, peraí, eu estou aqui. É igual eu, tá? Não vou falar de você, mas eu era assim no meu trabalho. Eu chegava cedinho no início do ano, nós começávamos o ano, eu chegava cedinho. Eu era o primeiro a chegar, o patrão não estava nem lá, eu estava sentado na mureta esperando ele. Isso, irmãos, era do decorrer de alguns meses. Mês depois, meu patrão ia com a bilina dele lá em casa me acordar. Por quê? Porque eu desviei do meu propósito. Eu saí, então era necessário voltar ao propósito. Então é isso que nós vamos fazer este mês, e nós voltamos ao propósito orando. Então domingo que vem já tem oração de joelhos. Na semana da Santa Ceia nós abrimos a igreja às 5 horas da manhã e fechamos ela às 6:30 da manhã, que é um período que nós temos de oração, será de segunda a sexta-feira. Então na semana do dia 11, né? Sem ser neste, na próxima, sem ser nesta segunda já? Eu acho que é nesta segunda, né? Nesta segunda, dia 2, né, obreiro? Ou é na outra ainda? Mas eu vou avisar certinho lá, nós abriremos a igreja, você pode vir aqui 5 horas da manhã, dobrar os seus joelhos e orar junto conosco. Mas domingo que vem nós já temos aí a oração de joelhos aqui na igreja, para a glória de Deus. Dia 11, Santa Ceia, né? Dia das Mães também. Santa Ceia, você esteja aqui conosco, será bênção em nome de Jesus, tá? Eu quero falar do dízimo. Terça-feira eu falei algo muito interessante. Nós não vamos dar dinheiro para Deus, porque Deus não precisa do quê? De dinheiro. Nós vamos dar dinheiro para a igreja, porque a igreja precisa de dinheiro. Precisamos pagar o aluguel, precisamos pagar a água, precisamos pagar a luz, Então, o nosso dízimo é para o mantimento da obra de Deus. Então, tudo que passar nas suas mãos, vai separando 10%, vai juntando e vem devolvendo na obra do Senhor. Diga glória a Deus. Hoje é dia 27. Olha que bênção. E nós já estamos com o nosso aluguel pago. Diga glória a Deus. Ele vence no dia 2, então como é importante você dizimar, como é importante você ofertar, como é importante você lembrar da casa do Senhor, tá? Então dizime e oferte em o nome de Jesus e ajude a obra de Deus. Terça-feira nós vamos estar aqui entregando aquela palavra para a glória de Deus, tá bom? Então vem 7:30 da noite em nome de Jesus. Eu quero hoje, nós queremos comprar uma outra caixa de som, tá? Para nós colocarmos aqui, porque o Senhor tem nos dado uma direção e eu preciso quitar esta caixa aqui. Então nós pagamos nela sem juros no valor normal, usamos um cartão de crédito de uma pessoa e esta pessoa vai ceder de novo para nós este cartão, mas só que nós precisamos quitar esta caixa de som. Nós temos ainda 4 parcelas, né, de R$380. Mas se eu for pedir para uma pessoa dar 380, vai ficar pesado. Então, o que eu, pela inspiração do Espírito Santo, orei ao Espírito Santo para nós poder quitar e nós poder continuar fazendo mais uma parcela. Se eu for fazer 2 parcelas, vai dar R$800 e vai ficar muito pesado. Então, para nós pagar todos os meses R$800 de uma parcela, nós temos o aluguel, nós temos a água, nós temos a luz, nós temos os compromissos da obra. Eu queria levantar para você trazer entre 10 pessoas, dividirem para nós poder quitar esta caixa de som. Ela custa R$1.500, eu acho que vai dar 1.500 e alguma coisa, tá? Com R$150, 10 pessoas com 150 a gente quita
a caixa de som, tá bom? A gente consegue quitar ela e fazer outra prestação, para nós poder adquirir outra caixa de som, porque nós temos um projeto aqui de evangelismo, e essas caixas de som vão nos ajudar muito no evangelismo, tá bom? Nós temos um projeto para o aniversário da nossa igreja também, e só esta caixa de som não vai ser o suficiente. Então nós queremos mesmo fazer algo para poder servir você. Isso aqui não é para nós, isso aqui é para servir você que está aqui hoje, para você poder ser bem servido na igreja. Então até o dia 11, você que sente, não é obrigado, não pode sair daqui falando, lá na igreja estão pedindo dinheiro. Não, aqui pede também, ali na padaria pede também, pedir dinheiro todo mundo pede. Essa é uma verdade, todo lugar que você vai estão pedindo. Mas a gente precisa que o seu coração seja um coração voltado a isso, você faça essa oferta com alegria, com gratidão, tá bom? Você que pode, você disse, não posso, não vai passar fome, não vai tirar da sua água, não vai tirar da sua luz, mas se você pode investir e separar esta oferta e trazer só no dia 11, tá bom? Porque lá a gente faz daí o fechamento para nós poder quitarmos ela no nome de Jesus, tá? Então, quando você passar por aqui, você pode pegar um envelope de oferta, tá bom, gente? Não vai substituir o seu dízimo por esta oferta. Não faça isso, continue sendo dizimista. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, tá? Então você pode ajudar nós em nome de Jesus. Diga glória a Deus. 10 pessoas só, tá bom, tá ótimo, para a glória de Jesus, tá bom? Tem alguém aqui hoje que quer contar algum testemunho? Alguém que precisa e não tem vergonha e você deseja contar um testemunho, seu coração queima para isso? Eu preciso testemunhar algo, pastor, mas eu estou há dias para me contar, mas estou com um pouco de vergonha. Tem alguém, gente? Não perca a oportunidade, você pode subir aqui em cima e contar. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas. E depois você vem contar o testemunho para mim, não adianta. Você tem que contar para a igreja, para os irmãos da igreja. Aí termina o culto, você vem aqui, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Conte aqui, tá? Dia 17, o Cleison, dia 17, Cleison, vai ter um encontro de uma cantora gospel aqui no Riozinho, tá? Então, se você desejar ir, nós vamos ir, né? Vai ir, Cleison? Lá, vai ir, acho que o irmão também vai ir. Vamos reunir algumas pessoas aqui e vamos ir lá, cultuar, louvar a Deus, tá? É muito bom, muito importante para nós. É um evento da nossa cidade vizinha, mas é para nós mesmo, tá? Vai estar a Segueto, né? Como é que é o nome dela? Tayane Segueto. Então vai ser uma benção aí de graça, tá? Eu não sei se tem que levar algum alimento, se alguém quiser, mas pelo que eu vi, a entrada é franca, né? Então nós podemos ir para lá, tá bom? Será no dia 17, será à noite, né? Será num sábado, eu acho. Sábado, não sei se é à noite agora ou às 3 horas, mas aí o Cleison vê bem certinho e fala para nós em nome de Jesus, tá? Ficam de pé, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus agora, para a glória de Deus. Glória a Deus. Separa nas mãos os seus dízimos, suas ofertas. Vamos apresentar o Senhor Jesus, se você já está trazendo o seu dízimo hoje, para a glória de Deus, tá bom? Esse envelope de oferta, pode deixar comigo aqui? Obrigado. Quando você subir por aqui, você que vai ser uma das 10 pessoas, você pode nos ajudar, tá? E aí a gente cumpre com o compromisso e já lança mais uma aqui em cima do altar. Levanta para o céu seus dízimos, suas ofertas. Quem está em casa também pode nos ajudar em nome de Jesus. Você que é um dizimista desta igreja, ofertante, se você tem 10, 20, 30, você não vai estar jogando dinheiro fora, mas você vai estar entregando para uma boa causa, para a obra de Deus, e nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Senhor, abençoa, levanta hoje dizimistas nesta igreja, pessoas que vão devolver 10% de tudo que passar em suas mãos. Abençoa, Senhor Jesus, poderosamente. Abençoa, Senhor Jesus, o seu povo. Eu oro e abençoo o seu mês é uma bênção. Eu abençoo o seu salário é uma bênção. Eu abençoo os seus celeiros serão bênção. Eu abençoo agora a sua vida financeira será abençoada.
Eu abençoo todos os dizimistas da IECV, quer sejam que estejam aqui ou que estejam em casa, que sejam abençoados. Abençoe a IECV de Giruá também, Senhor. Dá para lá, Senhor, prosperidade, bênção sem medidas. Eu oro e peço que o Senhor te leve para casa agora, porque você está saindo daqui, mas você não vai sair da presença de Deus. Aonde quer que você esteja, o Senhor estará lá. Esses dias que vão se acabar no mês serão dias de portas abertas na sua vida, serão dias de oportunidades na sua vida, serão dias que você vai conseguir pagar as suas contas, serão dias que você vai receber de quem está te devendo. O Senhor te abençoe. Sai daqui curado, sai daqui abençoado, sai daqui cheio do Espírito Santo. E se você crê nisso, você pode orar junto comigo e falar: Senhor Jesus, eu saio da sua casa e jamais, diga jamais, sairei da sua presença. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Venham aqui na frente, venham ungir as mãos, suba aqui em cima do altar e daqui pode ir para sua casa abençoado, abençoado em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, tua presença me transforma. eu sei que és meu Pai.